Então, vamos lá comigo, só para vocês lembrarem. A gente teve o quinhentismo, né, na descoberta do Brasil. Descobrimos o Brasil, e aí dentro do quinhentismo a gente teve a literatura informativa, que passava informações sobre a metrópole, né, sobre a colônia para a metrópole, e jesuítica, que tinha como objetivo catequizar os índios. E aí depois, no século XVII, né, 1600 e pouco, a gente teve na Europa um movimento contrário ao Renascimento. Lembra lá do Renascimento? Rap, harmonia, equilíbrio, proporção, que buscava, de certa forma, trazer os indivíduos de volta para a religião. E esse movimento, então, acabou sendo uma propaganda religiosa que foi o Barroco. Então, o Barroco era aquele homem dividido, né, entre o divino e o profano. O Barroco era aquele homem tipo carnaval, peca, 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 e depois pede perdão. Logo depois do Barroco, né, que a gente teve o cultismo, então jogo de palavras, e conceptismo, jogo de ideias, a gente teve o quê? Um momento de voltar para a luz, para as ideias, que foi o nosso momento lá do iluminismo e que repercutiu na literatura Árcade, que recriava a Arcádia antiga, que era o lugar onde viviam os pastores. Então aí no arcadismo que ocorre aqui no século XVIII, durante o ciclo da mineração em Minas Gerais, nós vamos ter o quê? Uma poesia convencionada que tenta falar de forma simples da vida no campo em oposição à vida da cidade. E essa poesia, né, que vai ter lá como marcas as tópicas neoclássicas como Inutilia Truncar, Carpe Diem, que é herdado do Barroco, Fugere Urban, Áureo Mediocritas, lembram disso tudo? Essa literatura, então, ela vai durar aqui, ela vai ser feita pelos mesmos caras que participaram da Inconfidência Mineira. Então, lembra lá, em 1749, nós temos o momento em que Joaquim Silvério dos Reis trai a galera da Inconfidência e fala: olha, galera, olha aqui, o Visconde, olha aqui, ô coroa portuguesa, tem uma galera aí que tá querendo fazer um golpe. E aí ele trai os seus colegas, né? Hoje a gente chama isso de delação premiada. E aí ele trai os seus colegas, o Tiradentes morre como castigo exemplar. Nesse momento a gente tem o pré-romantismo, porque Tomás Antônio Gonzaga escreve a segunda fase de Marília de Dirceu, que em vez de falar das coisas boas, ou seja, o locus amenus, dá lugar ao locus horrendos. E aí, nesse mesmo ano, o Napoleão Bonaparte vai chegar e vai falar: ei, galera, a partir de agora ninguém mais comercializa com Portugal. Aí Dom João VI desespera, bota a galera no barco, hashtag partiu Brasil. 1808 a coroa portuguesa chega aqui e com a vinda da coroa portuguesa nós temos o nosso período aí, que é o romantismo. Então, 1808, que é quando começa o o nosso processo de independência, a gente tem o que? A vinda da coroa portuguesa. E juntamente com a coroa, a gente modifica a vida no Brasil. Como assim, Má? Primeiro que a gente começa a investir aqui. E o país, né, ele precisa ser modificado para receber a coroa portuguesa. Então é nessa época que, por exemplo, surgem, né, as escolas, a Escola de Belas Artes, por exemplo, é dessa mesma época, as faculdades, e surge também a imprensa, que pra gente é muito importante. Por quê? Durante o surgimento da imprensa, o livro para de ser um artigo de luxo e passa a ser um bem de consumo. Então eu preciso vender. E para vender, eu não posso mais produzir só texto em versos. Porque a galera não gosta de poesia, né? Pensa aí, você gosta de poesia? Eu adoro. Mas cá pra nós, poesia é uma coisa mais difícil de entender. E o que vende mais é prosa. Então a gente tem no romantismo a produção também em prosa. Nós falamos lá da produção em versos, né? Gonçalves Dias, que começa o dia com a primeira geração, Álvares de Azevedo, Azedo, Mal do Século, segunda geração, e Castro Alves lá com Doureirismo, terceira geração. Agora nós vamos falar do que acontece com a prosa, porque nós começamos a imprimir então, tá? Novelas, romances de folhetim, pra galera começar a ler, pra gente conseguir vender. Então sabe, igual hoje nem tanto, né? Eu já sou um pouco mais velha, mas sabe igual na minha época, que a gente ficava louco para ver o próximo capítulo da novela? Era isso que acontecia, porque os romances eles eram
publicados por capítulos, né? E a galera ficava, e agora? O que será que vai acontecer? Do mesmo jeito que as novelas criavam modas, os romances românticos criavam moda. E é isso que nós vamos falar agora. Nós vamos falar da prosa romântica. Então estamos aqui na primeira parte da literatura brasileira, momento em que nós vivemos nosso processo de independência. Então, que o Brasil, em 1822, declara a independência e é o momento em que nós criamos também a nossa identidade nacional. Nada melhor do que romances para criar costumes e para fazer a galera se identificar com o Brasil. Então, vamos lá comigo? Vamos falar da prosa romântica. Galera, então, a prosa romântica, a gente está aí na literatura romântica. Aqui tem, como sempre, aquele, aquele resuminho para você, aquele mapinha mental, e qualquer coisa que você precisar pode entrar em contato comigo. Olha eu aqui, super romântica para vocês, deitadinha nesse coração, tá bom? E aí agora nós vamos então para a nossa prosa romântica. Primeiro, contexto histórico, vocês lembram que é o momento da definição da nacionalidade. Logo, a gente tem o quê? Em 1808, a vinda da coroa portuguesa, 1822, independência do Brasil. Vamos criar a identidade nacional a partir da valorização daquilo que é genuinamente brasileiro, ou seja, o índio e as nossas matas. E aí, nesse momento, o que acontece? A gente tem como polo, capital artístico, o Rio de Janeiro. Lembra que antes era Minas, né? Mas vamos migrar para o Rio de Janeiro, beleza? Como eu falei com vocês, a gente cria a Escola de Belas Artes, também a imprensa e tudo mais. E aí, a gente tem então aí, ó, o desenvolvimento da imprensa que faz com que a galera prefira a prosa. Gente, é porque poesia é difícil de ler, poesia é difícil de entender. Não é que é difícil, sabe? É porque é mais sensível. É porque o poeta, ele vê aquilo que a gente não vê. Então, para você entender a poesia, você precisa estar mais conectado com a arte, mais aberto para o mundo. E a prosa não. A prosa ela pode ser uma narrativa sem muita complexidade, que é o que acontece, por exemplo, com alguns romances de costumes, que só querem criar costumes, é tipo novela. Tem aquela novela que é super crítica, que te faz pensar um tanto de coisa, e tem aquela novelinha Água com Açúcar, que você assiste só porque é gostosinho. Tipo romance, tipo filme de comédia romântica, e aquele filme mais bem elaborado, beleza? E aí, é nesse contexto que surge a prosa e que surgem os romances de folhetim. Agora, vocês imaginam que legal, galera? Sabe igual a novela, ela cria moda? Ou a série cria moda, né? A música e tudo mais. Naquela época, o que vai criar a moda são os livros. Então, por exemplo, as mulheres vão ler nos romances urbanos as roupas que as personagens iam para ópera, para os saraus literários e tudo mais. E aí elas vão usar roupas muito parecidas, entendeu? Vai ser isso. E é bem, bem, bem legal. E como eu falei com vocês, é produzido por parte. Como é produzido por parte, acaba que a galera fica louca, louca, louca para ler. E aí tem várias questões que vão ser utilizadas para fazer o povo gostar mesmo do romance, tá? Por exemplo, o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Maniqueísmo é a divisão clara entre o bem e o mal. Então, se eu quero criar costumes, tá? Se eu quero criar costumes, acaba que eu preciso fazer uma divisão clara, bem clara, entre o que é o bem e o mal, tá? Então, é uma divisão clara entre o bem e o mal. E aí, é bem legal, porque, tipo assim, você tem as heroínas românticas, que são mulheres lindas, belas, recatadas, do lar, são boas mães, boas esposas, são mulheres que sabem quando dizer e o que dizer, são mulheres sempre abertas. E a gente tem aquele homem honrado, forte, o herói romântico, aquele cara que vai lutar pelo amor.
E aí, eles têm como antagonistas aquela mulher que conversa demais, tem vários amantes e que, na verdade, quer afastar os dois. Então, é muito importante que a gente tenha essa divisão, porque tudo aquilo que está associado a quem é o herói e a heroína é bom e vai ser repetido. E tudo aquilo que é associado a quem é o antagonista, que é o mal, vai ser evitado. Por exemplo, as mulheres, elas vão sempre querer ser boas mães, boas amantes, porque essa é a função social da mulher. E os homens vão ser corajosos, honrados e vão ser os provedores. Porque o romantismo surge em um momento em que no Brasil a gente precisa consolidar a burguesia. E o casamento é uma forma de fazer isso. É um momento também em que a medicina começa a perceber que não é legal gente muito velha casar com gente muito jovem. Não é legal nem para a questão da saúde e nem para a economia. Porque as mulheres elas não são educadas para cuidar da herança. Então, na verdade, o que acontece? Se ela se casa com um cara muito velho, a herança desse cara vai ficar nas mãos dela. A gente tem romances falando sobre isso. E é bem, bem, bem legal. E aí, o que acontece? Eles começam a perceber, então, que é importante que pessoas jovens se casem com pessoas jovens e que elas tenham certos costumes, que os homens sejam bons provedores, que as mulheres sejam boas moças. Que estranho, não? Não é estranho a gente parar para pensar que até hoje esses valores se repercutem na nossa sociedade? Não é estranho você parar para pensar que, poxa vida, até hoje as mulheres ainda acreditam que vão ter um príncipe encantado e isso e aquilo? Que nós fomos criadas para isso? E que os homens acreditem que eles precisam bancar sozinhos as casas? Ou que tudo o que é financeiro é por conta deles? Ou toda a segurança? Então, não é à toa que isso aí ficou na nossa cabeça, não. Nós somos educados para isso. E os valores românticos vão mostrar muito como que essa educação foi feita, sabe? Inclusive, o realismo vai criticar isso, porque ele vai falar, ei, peraí, não é assim. E aí a gente vai ter isso mais pra frente. Eu fico louca com literatura, gente. Eu amo, amo, amo literatura. Mas vamos lá, então, pra nossa segunda característica, que é a trama romântica. Você conhece a trama romântica? A trama romântica é aquele negócio que, assim, no início do livro, os dois se encontram. Oh, oh, fulano, fulano, e aí eles se apaixonam. Só que eles não podem ficar juntos. Ou ela e eles são crianças, ou ela é pobre e ele é rico, ou vice-versa. Ou ele é um índio e ela é uma portuguesa. Ou ela é uma índia e ele é um português. Mas enfim, eles, minha, mas não podem ficar juntos. Então eles, se separam. E aí nessa separação eu tenho lá os antagonistas fazendo tudo. E os dois tentando, até que por fim, ou o amor vence e eu tenho o final feliz, em que eles são felizes para sempre. E é por isso que toda novela termina com um casamento, tá? Porque as novelas, elas derivam dos romances de folhetim que depois vão virar as radionovelas, que depois vão virar as telenovelas. E depois, o que acontece? Se o amor não vence, geralmente a pessoa morre ou fica louca. E aí a gente tem um final trágico. Então, a trama romântica é tudo isso que te faz, por exemplo, assistir a primeira semana da novela e a última e entender tudo. Porque a trama romântica, ela é feita para vender. E não tem nada que venda mais do que o amor, tá? A gente gosta de uma história de amor. Então, é isso que vai acontecer na trama romântica. É aquilo, inicinho junto, não, até que por fim, ou fica juntinho, ou fica louco, ou morre. De qualquer forma, só existe vida no amor, porque o romantismo, ele é idealizado. Então eu tenho a visão idealizada do mundo, a visão idealizada do amor, a visão idealizada da mulher, a visão idealizada das funções sociais, a visão idealizada da natureza, tá? Inclusive a natureza no romantismo, ela é
quase que um personagem, porque ela é um pano de fundo, já que as nossas emoções se estendem à natureza. Por exemplo, a Iracema, ela não é só bonita. Ela é a virgem dos lábios de mel, os cabelos mais negros do que a asa da graúna. A Iracema é mais rápida do que a ema selvagem. Ela nem chega a pisar no chão, porque ela é tão ágil que os pés dela não tocam nem as gotas de orvalho. Nossa Senhora, bonito demais. E aí, a gente tem então essa descrição idealizada das personagens da natureza. Vocês viram que eu acabei de falar da Iracema. E esse sentimentalismo, né? A idealização, uma ideia sempre voltada ao que é subjetivo, beleza? A gente tem o final feliz, em que o amor vence e o amor se realiza, ou o final trágico, que é quando o amor não pode se realizar. E se eu não posso ter amor, é melhor a morte, a loucura, essas questões, tá? Beleza, 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 Mar. Então agora vamos lá para a última questãozinha aí, que é o ufanismo. Uma das marcas, principalmente dos romances, tá? Principalmente dos romances indianistas, é o ufanismo. O que é o ufanismo? O ufanismo é o nacionalismo exagerado, tá? Então é esse nacionalismo exagerado, idealizado. Beleza? Beleza, Mar. Fechou, fechou, fechou. Como que isso vai acontecer? Por exemplo, nessa valorização do índio, nessa valorização da natureza, nessa ideia da pátria, de criar o índio como um herói romântico e tudo mais. Tá bom? E a gente tem, então, 4 tipos de romances. Os romances indianistas, como o próprio nome já diz, apresentam o índio como herói brasileiro. Esse índio, ele é, então, um homem honrado, a palavra é honra, nobreza, coragem. E é claro que, como é muito idealizado, o índio aí ele é completamente idealizado. Inclusive, ele é feito aos moldes do cavaleiro europeu. Por quê? Porque é o que a gente entende lá de Príncipe Encantado vai ser trazido para cá na figura do índio. Por exemplo, enquanto a gente imagina aquele príncipe forte que luta com o dragão, o Peri vai pegar uma onça só porque a Ceci gostaria de ter uma onça em sua casa como um animal de estimação. Então ele vai pegar a onça, lutar com a onça e falar: olha, eu dominei aqui para te mostrar que eu sou o melhor guerreiro, para te mostrar que eu sou corajoso. Então acaba que os valores associados ao indígena são aqueles valores muito, muito herdados de uma visão do cavaleiro europeu. Aí há quem diga que nosso índio no romantismo ele é europeizado, tá? Ou seja, feito aos moldes do cavaleiro europeu. E aí a gente tem, então, essa natureza idealizada também. A valorização da natureza é uma das características desse nacionalismo. A gente vai ter a descrição e dos costumes e da cultura indígena, tá? José de Alencar ele vai fazer muito isso. Inclusive, ele tem um livro lá que vai falar da cultura indígena antes mesmo da vinda dos portugueses, né? Que é o Birajara. Há quem diga que é também um romance histórico, mas há também quem diga que ele é indianista. Beleza? E aí a gente tem o nacionalismo ufânico. Como eu falei com vocês, o principal nome aí é José de Alencar e os principais livros são Iracema, que na verdade é um anagrama para a América, né? A história de Iracema é a Índia que se apaixona pelo português Martim e que morre por Martim. Olha eu dando um spoiler. Mas é porque vocês precisam entender que Iracema, que é um anagrama para América, né? Olha aí, ó. América, tá? A Iracema precisa morrer para que nasça o Brasil, né? Então a América precisa morrer para que o Brasil possa nascer como nação. Então é uma metáfora muito bonita. E aí a Iracema morre para a gente ter o Moacir, né? Já o Guarani, eu tenho o Peri, que é o nosso índio, que se apaixona pela Ceci, que é uma portuguesa. E aí o Peri, ele é esse herói tão nobre que o pai da Ceci chega para ele e fala que ele é um nobre em pele de selvagem. E a gente tem também o Birajara, que conta sobre a vinda do... Desculpa, a vinda não. Que conta sobre a vida dos indígenas
antes de o português, antes de o colonizador chegar. E ele vai falar dessa nação, grande nação que surge, que é a nação Ubirajara, o senhor da lança, tá? Apresenta todas essas características que a gente falou com vocês aí, beleza? Beleza. A gente tem também os romances históricos. Os romances históricos vão sempre mesclar a ficção com a realidade. É por isso que a gente fala que o Ubirajara também é um romance histórico, porque ele conta toda a história no cenário brasileiro realmente, tá? O José de Alencar ele faz estudos sobre inclusive a hidrografia, os rios que aparecem, tudo que aparece lá é real, tá? E é realmente uma possibilidade da nação Ubirajara ter nascido dessa forma. Claro que não de tanta forma idealizada, porque tudo no romantismo é idealizado. Então você vai imaginar como se fosse um filme histórico, sabe? Vamos supor, Titanic. Titanic aconteceu, né? A gente tem a história do naufrágio, mas o filme Titanic não é realmente como aconteceu. Então é a mesma coisa. Você tem um livro, um romance que é feito em cima de um fato histórico, só que de maneira idealizada, né? É ficção e realidade junto. Então é ficcionalizar os costumes de uma época passada, tá? Por exemplo, aí, ó, as minas de prata e a Guerra dos Mascates, né? São fatos históricos que viram romance, beleza? A gente tem os romances urbanos também, que aí já vão contar sobre a vida no Rio de Janeiro, principalmente. Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas principalmente Rio. E esses romances, o que eles vão fazer? Eles vão criar costumes, então eles vão criticar os costumes que devem ser evitados, mostrando a sociedade e os interesses da época. Como eu falei com vocês, a gente tem aí a necessidade, né, de uma criação de costumes. E os romances urbanos vão ser muito utilizados, inclusive para lançar moda, né? As histórias elas são narradas na capital e a gente tem aí principalmente essa ideia do casamento. Por quê? Porque o casamento ele precisava ser fortalecido ali, principalmente, tem um bicho aqui, gente, principalmente o casamento voltado para essa ideia mesmo de um fortalecimento da burguesia, manutenção dos bens e tudo mais, tá bom? Exemplo aí, Lucila, a Moreninha, tá? Eu queria falar com você sobre um romance urbano que se destoa de todos os outros, que é Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Joaquim Manuel de Macedo. Memórias de um Sargento de Milícias se destoa porque, enquanto todos os romances estão colocando como um herói, aquele herói idealizado e tudo mais, Memórias de um Sargento de Milícias conta a história de um malandro, sabe? Malandro é malandro, mané, mané. Essa ideia mesmo, que o malandro é aquele cara que consegue as coisas num jeitinho. E aí a gente tem o Leonardinho, que é, entre aspas, o primeiro malandro aí da literatura brasileira, que ganha esse papel de protagonista em Memórias de um Sargento de Milícias. Então é um livro que se destoa porque ele não tem maniqueísmo, e ele tem como herói um malandro, beleza? Então olha aí a minha dica. Memórias de Ô, gente, eu falei que era de Joaquim Manuel de Macedo, não sei por quê, né? Eu acho que foi porque eu endoidei aqui. Mas é de Manuel Antônio de Almeida, tá? E aí ele surge como? Ele surge trazendo essa ideia da periferia, da margem dos centros urbanos, tá bom? E aí, o que acontece? Dentro de Memórias de um Sargento de Milícias, a gente tem esse protagonista que é um malandro. E o malandro acaba sendo um anti-herói. O malandro acaba sendo um anti-herói, tá bom? Acaba sendo um anti-herói. Eu já sei por que eu confundi. Porque eu coloquei aqui que a Moreninha era de Joaquim Manuel de Almeida, mas não é. A Moreninha é de Joaquim Manuel de Macedo, tá? Joaquim Manuel de Macedo. E aí eu li a Moreninha aqui, e aqui é que é Manuel Antônio de Almeida. Viu, galera? Desculpa, desculpa, desculpa. Então, olha aí, ó. A Moreninha é Joaquim Manuel de Macedo. Eu falei, gente, não tô ficando doida. Será? Por que eu falei Joaquim Manuel de Macedo? Mas foi porque eu li a Moreninha aqui. E aí, aqui, a gente tem Antônio, tá? Manuel Antônio de Almeida. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Então, a gente tem aí
um anti-herói como protagonista. Por isso que Memórias de um Sargento de Milícias se destoa de tudo. E por último, a gente tem os romances regionalistas, que vão ser passados no ambiente rural. Por exemplo, a gente tem lá em O Seminarista, né? A história que passa ali em Congonhas. Então, o Eugênio, ele vai fazer o seminário dele no lugar feito pelas mãos aleijadas, ou seja, lá na Igreja do Bom Jesus de Matozinhos, né? Que é onde estão as principais obras de Aleijadinho. Então ele vai falar mais das regiões e dos costumes regionais, enquanto os romances urbanos falam aqui da cidade, né? Eu como se eu estivesse na cidade. Mas enfim, que eu tô mais para romance regional. Mas os romances urbanos vão falar da capital, do Rio de Janeiro, e os romances regionalistas vão falar das outras regiões, tá bom? Eles vão voltar para essas regiões, trazendo à tona sua diversidade. Aí a gente tem, ó, Inocência, o Gaúcho e o Seminarista, como eu falei com vocês, que conta a história aqui em Congonhas, né? Na verdade, um povoado ali próximo de Congonhas, beleza? Beleza, beleza. Então vamos ver como que isso cai na prova, Má. Vamos ver como isso cai na prova. Olha aí. O índio, em alguns romances de José de Alencar, como Iracema, é retratado com objetividade, numa perspectiva rigorosa científica? Não. Tudo no romantismo é subjetivo. Então você já pode tirar. Idealizado sobre o pano de fundo da natureza, da qual é um herói épico? Olha aí que isso aí pode estar certo, hein? Provavelmente isso aí está certo. Vamos dar isso aqui como verdadeiro por enquanto. Pretexto episódico para a descrição da natureza? Olha, o índio não é só um pretexto para a descrição da natureza. O índio ele é o herói do romantismo, né? O índio acaba que ele é o herói romântico aí. Então a gente não pode falar só nesse sentido, tá bom? Então isso aqui vai ser falso. Visto como desprezo do branco preconceituoso, que o considera inferior. Olha, realmente a gente sabe que houve isso, né? Mas nas obras em si, não. Nas obras em si, o índio foi valorizado, idealizado. Ele não era só um pretexto, tá? Então, portanto, nossa resposta aí, letra B de nádegas. Letra B de nádegas. Beleza? Beleza, beleza. Assinale a alternativa. Romance único do romantismo, a rigor de uma novela picaresca, apreende, ironiza e fixa o Brasil do Primeiro Império. Tem como herói um malandro. Assim é? Então é o romance único que ironiza e fixa o Brasil do Primeiro Império, tendo como herói um malandro. Quem é? O Leonardinho, né? É o nosso querido Leonardinho, tá bom? Esse Leonardinho, Leonardo Pataca, ele vai ser o nosso malandro. E aí a gente já sabe que isso é Memórias de um Sargento de Milícias. Mas eu vou precisar saber isso? Olha, não é que você precisa saber todos os romances de cor, mas tem romances que você tem que saber, não tem jeito. É tipo assim, você tem que saber de Dom Casmurro, entendeu? São clássicos. E tem romances que se destoam. Por exemplo, você tem que saber de Iracema, cara. Você pode até não saber tanto de Ubirajara, mas de Iracema você tem que saber. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Então, nossa resposta aí, letra C de anos. Agora, vamos lá para nossa última questãozinha aí, ó. O homem de todas as épocas se preocupa com a natureza. Cada período a vê de modo particular. No romantismo, a natureza ela é muito, muito importante. Galera, a natureza no romantismo, ela é um dos símbolos da identidade nacional. Como eu falei com vocês, ela é quase que uma extensão das personagens. Por quê? Porque tudo que eu sinto aparece na natureza também. Por exemplo, a Iracema, ela tem a Jandaia ali que fica o livro todo falando Iracema, 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 que vai cantar Iracema, Iracema, o tempo inteiro. A Iracema morre e ela fica na árvore onde a Iracema é enterrada até o fim da vida dela. Então você tem essa relação muito grande com a natureza.
tá? Então a natureza para o romantismo é muito importante. Então vamos lá. A natureza é um cenário cientificamente estudado pelo homem e é mais importante que o elemento humano? Não, né? Isso aí, na verdade, cenário científico não tem nada a ver com o romantismo. O romantismo é idealizado, é subjetivo. Isso aí vai ser lá no realismo, dentro de uma vertente que chama naturalismo, que aí vai ser a natureza humana, ou seja, a questão de sermos animais, reféns dos instintos e completamente determinados pelo meio. Então essa aí você já tira fora. Um cenário estático e indiferente pode tirar. A natureza é muito importante pra gente, muito importante. Um cenário de grande importância, verdadeiro, é pano de fundo para as emoções humanas? Sim. Apresenta-se idealizado? Sim, né? A natureza é idealizadíssima, até porque a natureza é um símbolo nacional. A gente está falando de um momento de nacionalismo fânico. Um cenário idealizado? Sim. Onde todos são felizes? Nem sempre. E os poetas são pastores? Não. Poetas, pastores, a gente sabe que isso aqui está no arcadismo. Então você já pode tirar essa. Portanto, nossa resposta é